Bom dia, galerinha do CPC. Bem, gente, estamos finalizando mais uma semana de muito estudo, muita produtividade e vamos à luta. Aqui, mais uma aulinha de Biologia C, Morfologia Vegetal. Hoje encerraremos esse tópico da botânica, tá certo? Aqui trabalharemos folha e caule, tá bom? Então, vamos lá, galera. Gente, com relação à folha, questão de conceito. O que seria este órgão? Bem, tá aqui, ó, vários tipos de folhas. Então, a primeira questão que você deve se ligar, polimorfismo, ou seja, as mais variadas formas as folhas assumem, devido à grande importância desse órgão, tá certo? Então, isso garante a adaptação dos diversos grupos vegetais, turma, aos mais variados ambientes. E aí, como todos nós sabemos, então a folha ela é um apêndice caulinar, tá certo? Ela é mais superficial, origem exógena, e ela está presente em quase todos os grupos vegetais. Mas, Vitor, por que quase todos? Gente, lembra aí, ó, briófitas é o primeiro grupo de embriófitas, ou seja, plantas terrestres, mas não possuem tecidos verdadeiros. No lugar das folhas, elas têm filóides que fariam função análoga, tá certo? Além disso, galera, o que nós vamos perceber? Exatamente por conta desse polimorfismo associado à adaptação às condições ambientais, algumas espécies vegetais, as folhas sofrem modificações e se transformam em espinhos. E já adiantando, lembre, espinho pode ser tanto modificação foliar como caulinar, tá legal? Além disso, ó, é um órgão vegetativo, ou seja, associado às funções metabólicas, em especial nutrição. E exatamente por esta forma laminar, ele é especializado na captação de luz, ou seja, eficiência do processo fotossintético. Além disso, é bom lembrar, a folha, ó, ela tem crescimento, ó, limitado. Em especial, é um dos órgãos que não apresenta crescimento secundário, somente crescimento primário. Mas por quê? Para garantir a eficiência de captação de energia luminosa, então ela precisa ter grande área de contato. Então ela não pode ter uma grande espessura, tá certo, moçada? Então vamos aqui, observe. As principais funções, em especial a fotossíntese, acredito que seja a primeira função lembrada por todos nós, especializada aí, ó, na captação de energia luminosa. Reserva, ou seja, muitas folhas acumulam nutrientes, são usadas na indústria, por exemplo, a folha da babosa, tem a aloe vera, não é isso? Então, produção de cosméticos e também nutrientes como no caso do alface, couve, então utilizados na alimentação. Professor, eu já vi falar de capim-santo e outros que se faz chá, sim, propriedades medicinais, turma, tá bom? Então, além disso, ó, a folha é um órgão que garante equilíbrio hídrico no vegetal. Transpiração, aqui, ó, no caso dos estômatos, tá legal? Então, regulando a entrada e a saída de gases e associada à fotossíntese. Se lembre que geralmente a epiderme é aclorofilada, exceto quem? Os estômatos, turma. Professor, mas eu estou vendo aqui, ó, que na extremidade dessa folha ela está perdendo água líquida. Sim, é o fenômeno chamado de quê? Gutação. Observe aqui que nós temos o epítema, ó, esse tecido aqui, uma espécie de parênquima aquífero na borda das folhas, e aqui temos um poro, pelo qual a gotícula de água é eliminada. Inclusive, gente, folhas de plantas do mangue, por exemplo, têm células excretoras, ou seja, o excesso de sal é eliminado pela superfície foliar, tá certo? Então, fica a dica aí. Professor, o que tem a ver a lei de Spencer aqui? Bem, gente, é só para te lembrar o seguinte. Se você olhar, aqui nós temos uma célula cúbica menor e uma célula cúbica maior. Observe que a área, ó, varia em proporções quadráticas e o volume em proporções cúbicas. Então, quando a célula cresce muito,
fica difícil distribuir nutrientes, fazer a questão de homeostase. Então, ela é forçada a se dividir. E aqui nas folhas, observe, você olha aqui o mesófilo com o parênquima palissático superior e o lacunoso ou esponjoso na parte inferior. Então, perceba que, devido à grande área, tá certo, da folha, ela tem que captar luz. Então, ela tem muita área para aumentar a eficiência da fotossíntese. Em contrapartida, observe, ela também é o órgão que representa a maior fonte de perda de água, tanto pela gutação como nos estômatos, através de quem? Da transpiração. Ou seja, temos que levar em conta, a área tem fator positivo, mas também, né, tem a questão, não digo nem negativa, mas a questão de ter atenção à adaptação para evitar desidratação. Tá legal, turma? Então, vamos à frente. Gente, partes da folha. Observe, essa região laminar aqui, ó, ou lâmina foliar alargada, é quem? É o limbo. Então, este limbo tem, ó, a parte ou porção superior e a porção inferior, como vocês podem notar. Professor, isso em histologia foi trabalhado? Bem, gente, quando se falou de parênquima, a gente falou a morfologia, a estrutura interna da folha, o mesófilo. E aí nós trabalhamos epiderme adaxial. Eu até brinco, a de cima, epiderme superior. Abaxial, epiderme inferior. Tá certo? Observe que aqui nós temos, ó, esse cabinho, que é exatamente, ó, essa região que sustenta a folha. E ele liga a lâmina foliar, que é o limbo, tá certo? A essa outra região chamada de quê? Bainha. Observe aqui, ó, a bainha na figura da direita e o limbo ligando ela. A bainha, por sua vez, está conectando quem? A folha ao caule. Então, ó, une a folha através do pecíolo com o caule. Beleza? E aí nós temos também, ó, as estípulas, que são essas pequenas projeções, que se fala em questão de proteção e também, gente, pode estar associado ao auxílio de fotossíntese. Tá legal? Então, tá aí a estrutura completa da folha. Tanto que nós temos, considerando as suas partes componentes, as folhas podem ser classificadas em folhas completas e incompletas. Completas, quando observas pecíolo, limbo, estípulas e bainha, ou seja, todos os componentes citados anteriormente. E a incompleta, como é este caso, ó, quando falta pelo menos um dos componentes, não necessariamente apenas um componente. Observe que aqui, ó, ela tem um limbo, mas ela não tem pecíolo, nem estípulas e nem o quê? Bainha, turma. Tanto que essas folhas incompletas podem ser de três tipos. Pecioladas. Observe, temos o limbo, que é a lâmina foliar, e o pecíolo, que é esse cabinho, ó, diretamente inserido aonde? No caule. Professor, eu notei que a bainha se fez o quê? Ausente. Às vezes ela é reduzida, mas em geral as questões colocam como ausente, tá legal? Outro tipo, observe, gente, aqui, ó, essa folha. Aqui é o caule central e essa parte aqui, ó, está literalmente abraçando o caule. Essa folha, perceba, tu tem um limbo, que é a lâmina foliar, e diretamente ligada a ele, ó, temos a bainha. Então, é uma folha típica de monocotiledônia. Olha aqui outra imagem, ó, por outro ângulo da estrutura da folha, da bainha abraçando o caule. Essas folhas são chamadas apecioladas ou folhas o quê? Invaginantes. Vitor, me dá um exemplo. É a folha do pé de milho, moçada. E aqui temos folhas incompletas ainda. Sim, nós temos aqui a planta moricândia,
E essa aqui, ciúme, que inclusive é uma planta invasora, ela não é uma planta típica daqui. Então, a gente pode falar até em desequilíbrio ecológico, tema recorrente no Enem, né? Introdução de espécie exótica. Gente, essa folha é dita céssio. Observe, eu tenho aqui o limbo com as nervuras, mas eu não tenho bainha, tá certo? E nem o pecíolo, ou seja, o limbo sofre inserção direta no caule. Ó, aqui, ó, bem destacado aqui, visível para vocês. Então, tá aí os três tipos de folhas incompletas, digamos assim. Gente, esse limbo, ele pode ou não sofrer divisão. Então, quanto à divisão do limbo, eu devo analisar. Observe a primeira imagem. Esse limbo, ó, ele é completo, não dividido. O que me caracteriza, ó, uma folha, ó, simples. É um limbo único. Como, por exemplo, a folha do pé de manga. Observe agora aqui na gravura inferior. Gente, se eu fizesse um contorno externamente, ó, eu ia observar um limbo. Mas esse limbo, ele é subdividido. Como é que eu sei? Observe o pecíolo aqui, ó, único. Então, não se trata de várias folhas, mas de uma única folha, onde o limbo é subdividido, como se fosse várias lâminas foliares. E cada divisão ou lâmina dessa recebe o nome de folíolos. Exemplo, na roseira. E a partir daí, eu classifico essa folha como uma folha composta, pessoal. Gente, as folhas compostas ainda podem ser classificadas, levando em conta aqui, ó, a disposição das folhas e a quantidade. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folíolos, ou seja, número par de folíolos. Daí eu ter dito, ó, paripenada. Já essa do meio, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, número ímpar de folíolos, imparipenada. O terceiro exemplo, observe que a disposição das folhas está semelhante aos dígitos, ou seja, aos dedos da tua mão. Então, a folha digitada ou palmada. Gente, vamos aqui falar de filotaxia. Professor, nunca nem ouvi falar. Pois é agora. Observe. Filotaxia é o estudo da disposição das folhas, tá certo? No caule. Então, se cada planta ou cada grupo vegetal tem uma disposição característica, isso serve como critério de identificação para análise comparativa e, portanto, taxonômico. Gente, observe aqui o caule. Eu tenho folhas, ó, em pontos distintos, mas observe que elas alternam a posição de inserção no caule. Daí eu falar alternas ou alternadas. Observe agora na figura do meio que eu tenho o caule e sempre no mesmo ponto, ó, eu vou ter duas folhas inseridas, mas em planos opostos. Então, opostas. E já no terceiro exemplo, observe que em cada ponto de inserção eu tenho várias folhas e elas estão igualmente espaçadas. São folhas verticiladas, tá certo? Quanto à sua disposição. Então, tá aí, gente. E agora, o tema que é mais comum de cair nos vestibulares e no Enem, que é o nosso foco. Morfoses foliares, ou seja, formas, adaptações, resumindo, especializações. Aqui o primeiro caso, já trabalhado em sala anteriormente, os cotilédones, folhas especiais que garantem armazenamento e ou transferência de reservas do embrião. De onde? Do endosperma. Gente,
Vamos aqui, ó. No caso das dicotiledôneas, que é o feijão, observe, ó, que o cotiledônio é bem desenvolvido, porque o endosperma passou logo os nutrientes, exalbuminadas ou exospermadas. Já no milho, monocotiledônea, o cotiledônio é delicado, porque elas têm, ó, muito endosperma que só é transmitido na hora da germinação. Resultado, são sementes aí, ó, endospermadas ou albuminadas. Tema trabalhado na aula anterior. Beleza? Então, tá aí, função ou primeira especialização, cotilédones. Segunda, folhas armadilhas. Gente, é meu sonho ter uma coisinha fofa dessa aqui, a drosera, tá certo? Então, aqui, quando o animal trisca, desencadeia reações pelos seus estímulos, e aí ela vai se fechando. Professor, mas planta carnívora? Gente, não se engane. Todo vegetal é autótrofo. O que que acontece? Essas plantas geralmente vivem em ambientes pobres em compostos nitrogenados. Então, quando elas aprisionam algum animalzinho na sua folha armadilha, esse animal morre e vai ser decomposto por fungos e bactérias pelos decompositores. A plantinha só retira para si compostos nitrogenados. Lembre, você precisa de nitrogênio para a síntese de ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas, para a síntese de proteínas, os aminoácidos, certinho? Então, guarda essa dica aí. Observe também espinhos. Lembrando, pode ter ele de origem caulinar e foliar, mas ambos nos fornecem, ó, proteção contra herbívoros e geralmente em cactáceas, como é o caso aqui da imagem, ele substitui as folhas. Por que, professor? Ora mais, aqui ele vai evitar desidratação. E note que o caule, ó, é verde, abordaremos futuramente. Então, ele assume a função de fotossíntese no lugar das folhas, tá legal? Gente, brácteas. Professor, que é isso? Gente, ó, aqui é o famoso, ó, bougainville e aqui é o copo de leite na esquerda. Olha aqui o bougainville que está mais fácil. Aqui eu tenho as flores, então eu tenho uma flor ou várias flores, inflorescência. E aí, ó, a folha modificada, chamada bráctea, já que as flores às vezes não são tão chamativas, além de proteção, se relacionam com a atração de agentes polinizadores. E catáfilos. Primeiro exemplo logo, o alho, a cebola, não é isso? Bem, gente, nós temos aqui um botão vegetativo e nessa parte basal um caule chamado prato. Aqui essas folhas concêntricas, onde você sabe que imaginando aí uma cebola, as folhas mais periféricas, elas são quebradiças, ressecadas, função de proteção. As mais internas têm função de reserva, são suculentas, tá certo? Então tá aí. Esporófilos. Bem, gente, quando a gente trabalhou o ciclo de vida da samambaia, a gente destacou que algumas folhas, ó, têm função reprodutiva. Folhas férteis, então, se fala nas pteridófitas, o primeiro grupo a apresentá-las. Então, são os esporófilos. Tá legal? Gente, observe. Agora que nós temos quem? Nós temos aí as gavinhas. Gente, gavinha, essa espécie de molinha aqui, ó, é uma estrutura que pode ser de origem caulinar ou foliar também, tá certo? E elas têm a função de fixação da planta. Por exemplo, a gavinha das ervilhas, a gavinha do chuchu, pessoal. Então, são aí do teu dia a dia, utilizados na alimentação e possuem essas estruturas fixadoras, ajudando no suporte da planta, tá legal? E aí, galera, o que que nós falaremos agora? Caule, tá certo?
Então, classificação do caule quanto à forma, quanto à função. E o que que o caule faz? Bem, gente, ele faz a sustentação da planta, a condução da seiva. E a parte externa, a casca, protege, tá certo? Mas em especial a classificação aí. Nós temos alguns critérios. Isso é muito variável, depende da fonte que você estudou, do autor, tá certo? Mas, de um modo geral, eles obedecem o mesmo padrão, tá certo? Então, caules aéreos ou epígeos, ep em cima e geo, terra, tá certo? Observe aqui, ó, esse caule na sua base, ele é bastante resistente. Então, eu digo que ele é um caule, ó, lenhoso. Na parte superior, ó, ele é um caule que tem vários galhos, ramificado. Caule, por exemplo, da mangueira, da goiabeira e de várias outras plantas. Esse caule recebe a classificação de tronco. Observe agora o bambu. Professor, ele tem o mesmo aspecto da cana-de-açúcar. O IES, aluno. Gente, nós temos aqui, ó, essa região por onde saem essas ramificações, chamadas de nó. Então, está aqui o primeiro nó superior e o segundo inferior. Aqui, pessoal, é a região chamada de entrenó ou internó. Então, ele tem esse aspecto diferenciado. Ele não é ramificado, tá certo? As folhas ficam mais no ápice. Observe outro detalhe. No caso do bambu, esse colmo, que é esse tipo de caule, ele é oco, também chamado fistuloso. Já na cana-de-açúcar, ele é preenchido, ele é chamado cheio e se garante aí na reserva, muito composto químico adocicado, tanto que a gente fala, né, de cana-de-açúcar. Então, são os dois principais exemplos do caule tipo colmo. Observe agora ó, que aqui nós temos um coqueiro. Gente, coqueiro faz parte da palmácea, família das palmeiras. Então, de um modo geral, esse caule chamado estipe, ele é típico de monocotiledôneas. Observe, na sua região basal, ele é até resistente, não tanto quanto um caule do tipo tronco. Mas note, ele não tem ramificações, assim como o colmo, e as suas folhas ó, se localizam aonde? No ápice. Então, caule das palmeiras, de um modo geral, coqueiro, palmito, que é utilizado na alimentação, nosso dia a dia aí, né? É um exemplo de caule do tipo estipe. Professor, a palmeira imperial também? Sim, com toda certeza, tá certo? E caule do tipo haste. Professor, o que é isso aqui? Gente, aí é um caule de soja. Observe, esse caule ele é delicado. Portanto, ele é flexível e não lenhoso. Ou seja, esse caule está presente em plantas herbáceas, plantas de pequeno porte. E note que ele é verdinho, ou seja, pessoal, geralmente ele é um caule o quê? Clorofilado. Gente, caules do tipo rastejantes. Então, eles crescem ó, prostrados, rente ao solo. E aí, portanto, ó, paralelamente ao solo, e se você olhar em todos esses exemplos, são caules relativamente longos e finos. Qual a diferença crucial, gente? A questão de formação de raízes. Em quantos pontos ele gera raízes? Gente, observe. No caso da abóbora, o caule da aboboreira, ele se fixa no solo por um único ponto de enraizamento. Caules desse tipo são chamados sarmentosos ou sarmento, tá certo? Já aqui, ó, essa imagem superior, canto direito, é a grama, tá certo? Gente, ó aqui, ó, esse círculozinho ó, indica aqui um ponto de enraizamento.
mas em cada região dessa eu vou ter mais de um ponto. Ou seja, ao se fixar por vários pontos, formando raízes, esse caule recebe o nome de estolho ou estolão. Professor, isso aí tem importância econômica? Bem, gente, a grama ela figura mais o solo, evita assoreamento, tá certo? E essa figura da parte inferior é o caule do morango, que obedece ao mesmo princípio, forma raízes em vários pontos. Então eu posso até dizer, gente, que esse caule se relaciona com a propagação vegetativa, ou seja, reprodução assexuada. E se ligue, porque este critério é cobrado no Enem, tá certo? Então tá aí. Então, para fazer mudas de morango, ou morangueiro, melhor dizendo, você corta esses caules entre os pontos de enraizamento e aí você tem várias mudas facilmente. Evito, mas isso aí tem um porém. Sim, como se trata de reprodução assexuada, se por acaso essa espécie de morango for vulnerável a uma praga, toda a população daquela área também vai ser. Então, tem aí a questão da adaptação. Gente, caules do tipo subterrâneo. Então, eles estão sob o solo, abaixo do solo. Nós temos três tipos aqui de caules: rizoma, tubérculo e bulbo. Caule do tipo rizoma. Quando comparado ao tubérculo, qual a principal diferença? Geralmente, gente, o rizoma ele é um caule mais alongado. O tubérculo, que no caso é a batata inglesa, ele é um caule menos alongado, ele é mais globoso, arredondado, tá certo? Então, rizoma, por exemplo, na bananeira e aqui, ó, na espada de São Jorge, que é uma planta ornamental. Galera, na bananeira, aquilo que tu vê crescendo verde é um pseudo caule. Ali são várias folhas conjuntas. O caule é subterrâneo, que é o rizoma, e uma vez na vida daquele vegetal, ele sai, tá certo? Por dentro daquele pseudo caule, gerando cacho de bananas. Então fica aí essa curiosidade para vocês. Lembrar que por que a batata inglesa é um tubérculo? Porque, ó, eu estou vendo aqui formação de brotos ou gemas, coisa que não se observa na batata doce, que é uma raiz subterrânea ou tuberosa. Tá legal? E no alho e na cebola, a gente estudou os catáfilos, que são as folhas. Mas essa parte basal aqui, ó, é o caule, que é o prato, mas é classificado como bulbo. Note, o alho, ó, eu tenho o que popularmente chamamos de dentes de alho. São bulbículos. Portanto, no alho, esse bulbo ele é dito composto, enquanto na cebola ele é um bulbo dito que simples. Tá legal? Gente, observe aqui, ó, comum a madressilva, planta ornamental aí no jardim. Você tem essa região grossa aqui que não é o caule da planta, mas sim uma planta ou uma estrutura suporte. O caule verdadeiro, ó, é aqui, ó, esse bem fininho aqui, ó, de verde. Então, são caules relativamente longos e finos, e como você pode ver, fica nítido que ele não tem suas folhas, não tem como ficar ereto sem se apoiar nesse suporte. Então, eles vão crescer enrolados. Então, são os caules chamados volúveis ou trepadores. Gente, aqui, ó, geralmente cactáceas, a forma pode variar, pode ser arredondada, globosa, enfim. Mas eles são caules verdes, os espinhos substituem as folhas e o caule assume, ó, a função de fotossíntese. São chamados cladófilos, tá certo? Cactáceas de ambientes áridos ou semiáridos. Evito, eu também ouvi falar de filocládio. Sim, só que filocládio existe, por exemplo, nas acácias.
seria um outro tipo, tá certo? E aí, vamos lá. Rizóforos. Professor, o senhor falou disso aqui em raízes. Sim, gente. Plantas de mangue, ó, como o ambiente alagadiço, não tem suporte correto. Então, o caule projeta, ó, libera essas projeções em direção ao solo. São os caules ditos rizóforos. Ao chegar ao solo, ó, essa projeção forma raízes adventícias. Exemplo aí, ó, Rhizóphora mangley. E Vitor, o que é isso aqui? Gente, são os famosos xilopódios. Observe, gente. Eles funcionam como verdadeiras reservas, principalmente de água, em plantas do cerrado. Quer uma dica para pesquisar? Vá atrás de saber o que é escleromorfismo oligotrófico. Está relacionado à questão de adaptação das plantas do cerrado, principalmente no que diz respeito à falta dos nutrientes. Sempre cai no Enem, tá certo? Há uns 2 anos caiu uma questão justamente cobrando isso. Lembre-se que o cerrado tem lençol freático abundante, então as raízes são profundas. Mas mesmo assim, as plantas utilizam essas estruturas de armazenamento de água. Então, são plantas onde essas estruturas fica difícil saber a real origem, se é raiz ou se é caulinar, mas pode ser até mista. E analise, esses caules, eles rebrotam quando a estação de seca finda. Então, quando a chuva se inicia, eles brotam. Além disso, também rebrotam após as queimadas, já que nós sabemos que sazonalmente o cerrado pega fogo. É uma forma, né, gente, de, no caso, você adubar o solo com as cinzas, matéria orgânica aí. Beleza, gente? Então tá aí. E caules aquáticos. Observe aqui essa plantinha chamada elódia, mas também os aguapés, tá bom? Então, eles vão ter aerênquima para garantir flutuabilidade, né? Reserva de ar, tá bom? E, portanto, vão estar ligando as folhas, que geralmente estão na superfície da água, ou não, como é o caso da elódia, a raiz que está, tá certo? Tocando ao solo. Gente, muito cuidado, chamo a atenção de vocês mais uma vez. Gavinhas, tá aqui, ó, podem ser de origem caulinar ou foliar. Foliar nós citamos o chuchu, citamos aí a ervilha e caulinar, gente. Nós temos a videira, ó, das uvas, nós temos o maracujá, tá bom? Então são alguns exemplos. E ó, comparativo, ó, de acúlias com espinhos. Os acúlios, ó, projeções superficiais da epiderme, por exemplo, na roseira, fácil destaque, proteção contra herbivoria. E aqui, ó, espinhos no limoeiro e na laranjeira. Já são, tá certo? Modificações bem internas, endógenas no caule. Então, de difícil destaque. Tá aí, galera, tá certo? O que tínhamos para falar e agora vamos trabalhar o conteúdo. Observe os caules a seguir, indicados por A, B, C e D. Gente, o caule A, ó, ele tem nó, 2 e entrenó. Então, esse caule é do tipo, ó, colmo. Já temos o indicativo, o gabarito é B ou é C. Gente, esse caule, ó, ele é lateral, é o caule do tipo rizoma, alongado. Em C temos a batata inglesa formando, ó, brotos ou gemas aqui. Então, esse caule é chamado tubérculo, especializado em armazenamento de nutrientes. E aqui, ó, um caule que é longo e fino, incapaz de sustentar as folhas. É uma planta trepadora. Então, é um caule, ó, volúvel, gabarito da nossa questão, letra B de bola. E agora, ó, observe outra imagem. A imagem 1 é um caule basal bem resistente e lenhoso, na superfície superior ramificado. Portanto, é um caule do tipo, ó, tronco.
Em 2, temos uma planta herbácea, um caule relativamente delicado, flexível. É o caule do tipo haste. Em 3, temos um caule não ramificado, ereto, e só formando folhas no ápice. Esse caule é do tipo estipe, típico de palmeiras monocotiledôneas. Aqui, gente, 4 vocês já sabem, cana-de-açúcar, o bambu, é o caule do tipo colmo. E em 5, uma planta da família Cactácea. Os espinhos substituem as folhas, adaptação aí xeromórfica, como diz o pessoal, nossos amigos aí da geografia. E o caule assume a atividade fotossintética. Ele é fotossintetizante, chamado de quê? Cladódio. Gabarito, letra C de CPC, tá certo? E aí, você vai agora ficar exercitando a lista extra, bem como as questões do nosso livro didático referente a esse assunto. Galera, um prazer estar com vocês. Mega beijo no coração e até a próxima. Valeu!